Potencial elétrico de um corpo é uma medida do seu estado ou nível de eletrificação, refletindo por seu lado, a carga elétrica que o caracteriza. Quando dois corpos a potências diferentes são postos em contacto, estabelece-se uma corrente elétrica entre ambos. A diferença de potencial entre dois pontos exprime-se em volts. E é também conhecida por queda de tensão. Trata-se da força que cria e mantém constante uma diferença de potencial entre os terminais do gerador. Ampere é a intensidade de uma corrente elétrica que transporta a carga de 1 coulomb durante um segundo, numa determinada secção do circuito. Qualquer condutor elétrico oferece, em maior ou menor grau, uma determinada oposição à passagem da corrente. Essa oposição é quantificável e constitui aquilo a que se chama a resistência elétrica. A resistência e a resistividade são grandezas distintas. No caso da resistividade, esta consegue caracterizar cada material com um valor específico. Os valores que fazem variar a resistividade são comprimento, secção, resistência e a temperatura. Num circuito pode-se considerar que as resistências estão em série. Quando definem apenas um caminho para a passagem de corrente, o efeito dessas resistências no circuito é designado por resistência equivalente. Neste caso, a resistência equivalente será a soma de todas as resistências do circuito. Este circuito permite obter uma tensão à saída com o valor entre 0 e o valor da fonte. Os circuitos onde se encontram em simultâneo, associações em série e paralelo dá-se o nome circuitos mistos. Para calcular a resistência total, é necessário substituir sucessivamente as associações principais pela sua resistência equivalente, o que vai simplificando o esquema. Um condensador é um dispositivo constituído por duas placas metálicas que se chamam armaduras, separados por um isolante designado por dielétrico. Quando ligarmos um condensador a uma fonte, a força eletromotriz provoca um grande movimento de eletrões entre as armaduras do condensador. Diz-se que o condensador está a carregar. Quando ligamos o condensador à Terra, os eletrões irão seguir esse caminho, descarregando assim o condensador. A carga elétrica, coulomb, armazenada no condensador é proporcional à tensão aplicada. À constante de proporcionalidade é dado o nome de capacidade elétrica e representa-se pela letra C.